Grupo Lisboa. Eficiência, precisão e inovação a serviço da produtividade rural. Em 15 segundos, veja mais um episódio do podcast 100% Agro. O Grupo Lisboa é especialista em soluções de tecnologia para o agronegócio. Com uso de inteligência artificial e monitoramento com uso de satélites e tecnologia de ponta, otimizamos processos, reduzimos custo nas lavouras e potencializamos a tomada de decisão no campo. Eficiência, precisão e inovação a serviço da produtividade rural. Muitas vezes as pessoas falam, a água está acabando no mundo. Ela não está acabando. Então, onde a gente sabe hoje, a ciência ela é dinâmica, pode ser que amanhã descubra um buraco ali, a água está indo embora. Não está. A água está circulando, buscando equilibrar o tempo todo. A caixa d'água nossa é o sol. Então, se você quer ter água nesse período, nós estamos entrando agora no cerrado. Quanto melhor o seu trabalho passando o sol, melhor, porque a água filtra. Com mais de 100 artigos publicados, 10 livros e ampla atuação internacional, Lineu Neiva Rodrigues é referência em irrigação e manejo sustentável da água no Cerrado. Pesquisador da Embrapa Cerrados, Lineu Neiva é o nosso entrevistado neste episódio. A partir de agora, a conversa fica por conta do nosso host, Éder Faria. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 100% Agro. Eu sou Éder Faria e vou conduzir vocês por mais um bate-papo super interessante aqui. Vocês sabiam que já existe um aplicativo, e o melhor de tudo, gratuito, para gerir o uso da água e, claro, consequentemente, otimizar a sua produção? Quem está online conosco para conversar diretamente dos Estados Unidos é o pesquisador Lineu Neiva Rodrigues, da Embrapa Cerrados. Lineu, seja muito bem-vindo para começar. E vamos lá, explica para a gente um pouquinho de onde veio essa ideia do aplicativo, qual que é a origem desse aplicativo? É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Como você disse, né, eu estou aqui nos Estados Unidos, no estado de Nebraska, aqui 2 horas antes de você aí. Não sei se o seu programa, que horas que ele vai ao ar, se é tarde ou noite, então não vou dar bom dia nem boa tarde, tá bom? Então, a ideia desse aplicativo, na verdade, nós temos alguns já aplicativos no Brasil. A nossa tecnologia, o que a gente tem aí na irrigação para manejo, a gente é bem avançado, a gente tem muita coisa interessante. Mas nós pensamos num aplicativo que fosse de fácil uso, gratuito, pensando no pequeno agricultor. Mais especificamente, esse aplicativo ele foi desenvolvido dentro de um projeto em parceria com a Codevasf, pensando em 5.000 famílias de assentados que vivem ali na região do Vão do Paraná, pegando Flores de Goiás, pega Formosa, São João da Aliança. Então é ali que a gente pensou nessas famílias. Primeiro, nós pensamos em levar desenvolvimento para a região por meio da irrigação. Porque as famílias elas têm a própria propriedade, mas viviam na cidade trabalhando como pedreiro e outra atividade. A gente queria manter essa pessoa na sua propriedade, trabalhando em agricultura. E para trabalhar em agricultura, em uma região como o Cerrado brasileiro, onde você tem um período que chove muito e outro que não chove, tem que irrigar. Tem que irrigar para você ter continuidade de recursos, né, de dinheiro durante todo o ano. Então nós pensamos em irrigação. E dentro de irrigação, como são áreas pequenas, nós pensamos em fruticultura. O projeto iniciou com manga e maracujá, de tal forma que pudesse ter uma cultura de mais longo prazo e uma cultura de ciclo menor, de tal forma que pudesse ter recursos financeiros, que os produtores, né, pudessem ter recursos financeiros assim de curto prazo, né, para girar o negócio e não desistirem do negócio. E aí veio a ideia da irrigação, mas a irrigação ela envolve, né, o uso da água, então tivemos que trabalhar na questão da outorga e também de energia. E energia é um custo alto para o produtor.
Então pensamos em algumas alternativas, em trazer tecnologia para esses produtores, mas a ideia era trazer o que tem de melhor hoje disponível para o pequeno produtor. Não é porque ele é pequeno que ele não pode ter o que é de melhor. E com isso nós tivemos que enfrentar alguns desafios nessa trajetória. Primeiro, né, estações climatológicas, a questão da internet no campo, da conexão no campo, como vencer essas barreiras. Então, por meio do projeto, nós conseguimos viabilizar algumas estações climatológicas e aí podemos então desenvolver essa tecnologia, esse software, que hoje está disponível no celular. O pequeno produtor hoje, né, ele vai poder acessar o celular e com isso manejar a sua irrigação. O aplicativo ele acessa a estação climatológica e com isso ele coleta dados do clima, como temperatura, se choveu, se não choveu, e com isso ele pode então orientar o produtor no manejo da irrigação. A ideia do aplicativo é que ele fosse o mais simples possível, ou seja, que ele desse duas informações básicas: quanto tem que irrigar e o tempo de irrigação. Então, isso que a gente fez, o aplicativo ele está disponível, ele está sendo lançado, tem fase de ser lançado, e um projeto era dessa magnitude, para ele ter sucesso, ele tem que ter várias etapas, porque não, senão acontece o que muitas vezes acontece em outros projetos. A Embrapa vai, desenvolve o projeto, e quando a Embrapa sai, o projeto morre. Para o pesquisador, isso é a pior coisa que existe. A gente quer ver que a coisa continue, a gente quer ver as pessoas melhorando de vida, a gente quer ver a região desenvolvendo. Isso é a grande felicidade de um pesquisador. Então, por isso, nós fizemos um trabalho forte de capacitação. Tem muita coisa de capacitação em fruticultura. A equipe do projeto é grande, eu não vou citar o nome de todos, né, mas queria citar o nome do meu colega Fábio Faleiro, que trabalha na parte de fruticultura, tem muita capacitação. E estamos fazendo agora uma série também de capacitação envolvendo aí a questão da irrigação, do uso do software e outras coisas também que possam ajudar esse pequeno produtor a desenvolver a região e usar a sua irrigação da melhor forma possível. Ô, Lineu, fantástico. Então ele de fato nasceu no intuito de trazer benefícios, principalmente para a agricultura familiar, né? E deixa eu te perguntar, Lineu, por ele ter sido... O grande produtor, Perdão. te interrompendo, que sua fala, que você falou uma fala muito importante, é o pequeno. Isso não exclui, eu não gosto, de falar, de dividir a agricultura em pequeno e grande. Na verdade, mas quando a gente pensa no agricultor grande, aquele que já tem, ele tem mais acesso à informação, o pequeno não. E essa informação e a tecnologia, a ciência, quando eu faço ciência, eu não penso que aquela tecnologia para o pequeno é para o grande. Ela é disponível para todos. A gente quer fazer essa tecnologia chegar para todos. A dificuldade nesse caminho entre a ciência e chegar aí é a acessibilidade, como o pequeno pode ter acesso a essas tecnologias, e tem vários complicadores para essa tecnologia chegar. Uma delas é a questão de conexão no campo. Perfeito, Lineu, fantástico. Mas explica para a gente um pouco mais, Lineu. É fato que uma irrigação mal planejada, ela traz prejuízo direto para o produtor, né? Desde de prejuízos técnicos ligados à sua produção, quanto água, excesso de consumo. O que você enxergou como esses principais prejuízos nesses assentamentos que você fez esse trabalho? Conta um pouquinho para a gente dessa sua experiência. Você tocou num ponto importante. A irrigação mal feita, né? E o que é uma irrigação mal feita? Começa num projeto, um projeto mal feito, que vai desencadeando depois no manejo mal feito, ele começa impactando o meio ambiente, que é uma questão central para a nossa sociedade hoje. Então, a irrigação ela tem que ser bem feita, porque ela vai usar a água de forma correta. A água é um recurso precioso, é um recurso que muitas vezes está sendo disputado por vários usuários. Então, o primeiro olhar é essa questão ambiental. Depois, quando você vai para o produtor, se a irrigação é mal feita, ele impacta em várias coisas. Lixiviação de nutrientes, mas impacta diretamente no custo mensal do produtor, que é a energia. Se ele usa a irrigação de forma incorreta, ele está impactando no uso da energia. Muitas vezes, no nosso caso, a energia solar. Isso já é um fator positivo. Mas ele perde em outras coisas, ele perde nutriente. Se você aplica pouca água ou muita água, você impacta no rendimento da cultura. Então, com isso, você reduz a lucratividade do produtor. Então, essa questão da irrigação, ela não é só dar o equipamento de irrigação para o produtor. Muitas vezes, durante o período de eleição, né,
os candidatos, né, muitas vezes bem intencionados, fornecem essa questão, pacotes de irrigação para o pequeno produtor, mas se não houver uma capacitação, um trabalho muito bem feito, todo esse dinheiro, essa tecnologia que foi doada, ela se perde. Depois de uns anos, você volta na região e o produtor continua basicamente do mesmo jeito. O que a gente quer fazer, depois de um período na sua vida, a gente quer fazer é realmente impactar a vida das pessoas, melhorar, deixar uma contribuição nesse sentido. Eu acho que é a melhor contribuição que a gente pode aí como pesquisador. Perfeito, Lineu, perfeito. E como que funciona esse aplicativo, Lineu? Você já me falou que ele foi feito para ser simples. De fato ficou? Precisa de internet o tempo todo para usá-lo ou ele funciona em alguns momentos offline? Como que é o operacional? O aplicativo, essa questão mais tecnológica hoje, para você reduzir mão de obra, dar mais conforto para o produtor, ela passa por conectividade. Então, o primeiro passo, né, que nós fizemos nesse projeto foi: existem diferentes formas de você manejar um sistema de irrigação. Existem instrumentos, equipamentos que você pode colocar no campo, mas o equipamento ele quebra, com o tempo ele perde sua funcionalidade, com isso fica difícil do pequeno produtor comprar outro, adquirir outro, né? Então, a maneira mais simples e mais dinâmica é por meio do clima. Mas para isso tem que ter estação. As estações ainda no Brasil são caras. Varia hoje, para você ter uma ideia, de preço de 30, 40 mil reais, né? Então, isso em parceria com as prefeituras locais, nós conseguimos um local com uma certa segurança e conectividade para instalar essas estações. E as estações elas estão operando e coletando dados de clima em intervalos de tempo de 10, 15 minutos. E esses dados eles são jogados para a nuvem, né? E aí o software, então, quando o produtor quiser usar, ele tem que ter uma internet, ele tem que estar acessível na internet, ele acessa o software busca o dado e orienta a irrigação dele. O campo dele já vai estar cadastrado. Então, nós temos um sistema aí de informação geográfica com os produtores cadastrados, a área dele, que cultura que tem na área dele, que solos que tem na área dele. Fizemos um trabalho grande de coleta de solos para vocês entender as características do solo, porque irrigação, que você não conheça bem o seu solo, porque o solo é a caixa d'água, onde a água fica armazenada, né? Então tem um trabalho bom aí também de solos que a gente utiliza dentro do aplicativo, mas a base do aplicativo é a internet. A gente quer mostrar que a gente tem que avançar nessa questão da conexão do campo, porque com isso você muda a vida das pessoas. Caso a pessoa não tenha internet disponível, aí tem outras alternativas. A gente começa pela alternativa mais básica, que é o uso do tensiômetro. E também a gente está aí com uma série, nesse início, doando alguns tensiômetros para alguns produtores, para que ele possa utilizar uma tecnologia. E no final, o interessante é que ele escolhesse aquela tecnologia que melhor se adequasse à sua condição. É igual a escova-dente, né? Cada um escolhe a escova de dente que achar melhor, principalmente porque nós temos opções aí disponível para o nosso produtor. Isso é muito bom. Isso é ciência trazendo conhecimento e contribuindo para melhorar a vida das pessoas, desenvolvimento regional, e passa por uma série de coisas. Fantástico, Lineu, fantástico. E você tem algum relato que você vivenciou para nos contar de como que esse aplicativo fez diferença na vida de alguém, Lineu? Então, nós temos várias situações, né? O aplicativo ele foi lançado, eu vou ao Brasil para capacitar as pessoas no uso do aplicativo. Mas, pegando o gancho nessa sua pergunta, no decorrer desse projeto, nós já observamos várias coisas que contribuíram para melhorar a vida das pessoas. Eu poderia citar para você aqui umas 10, vou te contar um caso aqui rápido, no seu tempo que eu tenho, né? Por favor, os seus ouvintes. Por exemplo, tinha o caso do maracujá, né? Nós temos um pesquisador, um especialista em maracujá, tem o Dr. Fábio, o Dr. Newton, nesse caso foi o Dr. Newton. A gente estava lá e tinha uma das proprietárias. Chegamos um dia lá na fazenda dela e era uma tristeza danada. Por quê? Porque o maracujá não pegava, o maracujá precisa de polinizar, e ele não pegava, essa questão da abelha está sendo crítica, e estava uma tristeza porque a fruta não pegava. E aí o Dr. Milton virou para ela e falou assim: existem algumas soluções simples, você pode montar um pincel com pelo de cachorro. Você tem vários cachorros aqui, você pode pegar esse pincel e montar ali um pincelzinho, com isso você pega e poliniza manualmente o seu maracujá. Algum tempo depois, nós voltamos lá, ela estava numa felicidade danada, tinha polinizado.
o maracujá estava pegando, mas os cachorros estavam tudo sem pelo, tudo correndo de medo da mulher. Mas no final foi um sucesso para ela nessa questão de polinizar o maracujá. Fantástico, fantástico, Lineu. Perfeito. E Lineu, além de controlar a irrigação, né, o aplicativo ele ajuda o produtor a entender o melhor momento de aplicar essa água no solo, né, através desses dados aí, né, que são coletados e gerados. Como que ele faz esse cálculo? Explica pra gente. O aplicativo é justamente isso. A irrigação ela tem vários componentes para você ter uma irrigação boa. Né? Assim, não vou entrar em detalhes muito técnicos. Né? Basicamente, você tem que saber quanto de água aplicar e quando aplicar aquela água. Isso é fundamental. Não adianta você aplicar antes e aplicar depois, aplicar pouco. Então, tem que ser aí achar um equilíbrio disso. E aí nós temos equações. Né? Então, o software ele é baseado nas características da planta, características do solo, e com isso aí a gente faz um balanço do solo. Ou seja, tudo que vai entrando, saindo, o que sai, a gente chama de evapotranspiração, aquilo que a planta está tirando do solo. Ele tem dois componentes, um que é a evaporação direta da água no solo e o outro é a transpiração. Então você começa a imaginar o solo como uma caixa d'água. Então nós tínhamos que conhecer o solo, a gente tinha muito pouca informação sobre o solo, então nós fizemos um trabalho grande de caracterização do solo, de coleta de amostra, mandando para o laboratório, verificando as características físicas, para alimentar esse software, para se fazer esse manejo de água, esse balanço de água no solo. No fundo, é um balanço de água no solo, aí você vai acompanhando o que entra, o que sai. Quando chega num determinado nível, significa que você tem que irrigar, porque senão a planta começa a sofrer por estresse hídrico. Então, esse trabalho o software faz, tem bancos de dados, e tem uma ciência da computação por trás, e no final informa para o produtor, em forma de sinais, basicamente vermelho, amarelo e verde. Está verde, não precisa irrigar, sua irrigação está boa. Amarelo, toma cuidado, prepara para irrigar, e vermelho tem que irrigar, porque senão sua planta começa a sofrer por estresse. Então é basicamente isso. Tem que irrigar quanto? Por quanto tempo? Ele irriga por 2 horas. Aí o produtor irriga o seu sistema por 2 horas, desliga, e aí começa com isso a manejar e a conhecer um pouco como que se opera o sistema de irrigação. É claro, Eric, em toda essa história que eu estou te contando, nós já tivemos várias visitas aos projetos, fazendo capacitação e manutenção do equipamento, que é fundamental ter uma boa manutenção, porque senão, de repente, você tem algum emissor, né, algum bocal lá entupido e você não está vendo e não está saindo água adequadamente. Nós fizemos alguns treinamentos com os produtores para que eles pudessem conduzir, né, a sua irrigação de forma apropriada. Uma semana abençoada a todos amantes do agro. Eu vim falar para vocês de uma empresa que está trazendo inovação para a agricultura. É através do uso de inteligência artificial. Essa ferramenta promete trazer retornos acima de 40% em cima de redução de custos. Claro, aumenta a eficiência e no final traz rentabilidade para a cultura. Essa tecnologia, ela veio, gente, para ajudar a tomar melhores decisões. A inteligência artificial, né? Temos que trazer essa inovação para a agricultura. Finalmente chegou. E claro, através dela, otimizar o uso dos recursos e garantir um negócio mais sustentável. O nome da empresa que trouxe essa ferramenta para a gente é o Grupo Lisboa e veio para provar que inovação e tecnologia anda junto com a agricultura, né? Demorou, mas veio. Então, para quem quer saber um pouco mais sobre essas informações, pode acessar o Instagram, @Grupo Lisboa Agro. Lineu, esse aplicativo você já falou para a gente que ele é gratuito. Isso em todas as suas funcionalidades, não tem que comprar um pacotezinho ali para ter outros acessos, ele é realmente 100% gratuito. Aqui eu sou funcionário público, e como funcionário público, eu costumo dizer que tudo que eu faço é gratuito. Livros que a gente publica está disponível, é gratuito no PDF, não tem nada cobrado. O software, ele é gratuito, ele foi desenvolvido com dinheiro público, ele é gratuito, está disponível, mas ele está disponível nessa primeira fase para as pessoas que estão no projeto, porque existe pessoas e colaboramento envolve custo, e aí se envolve custo, você acaba tendo que ter alguma forma de arrecadação. Que custo que é esse? É custo para você armazenar, por exemplo, você vai pagar um provedor para você armazenar aqueles dados do usuário que está usando a área dele, que cultura que ele está. Então, você armazena as informações para que quando o software vai rodar, ele possa buscar isso de algum lugar,
entregar a informação de forma correta. Então, nesse momento, ele é gratuito, né? A ideia é que ele seja gratuito, não seja cobrado, mas que não tenha custo, né? Como você sabe, a Embrapa é uma empresa pública e todo custo ele envolve aí um planejamento, dentro de um orçamento, não é tão simples. Então, nesse primeiro momento, ele é para os usuários do projeto. E depois a gente vai ver a melhor alternativa de disponibilizar isso para um grupo maior e, de repente, para toda a sociedade, mas principalmente focando nos assentados. Nesse projeto, até para você ter uma ideia, ele envolve um arcabouço de soluções de tecnologias, um pacote que a gente pode levar para outras regiões do Brasil. É isso que a gente espera, no fundo, que as pessoas se beneficiem aí dessa tecnologia que é tão importante e cada vez mais vai ser mais importante, porque o clima está ficando variável. E a pior coisa que eu acho é você chegar na propriedade de um fazendeiro e ele lá olhando para o céu ver se vai chover ou se não vai chover. Ele é ansioso, cria ansiedade nas pessoas no campo de forma desnecessária, né? Hoje nós temos tecnologia, a irrigação sempre teve aí disponível, hoje vai ficando cada vez mais importante, mas junto com a irrigação a gente tem que ter água disponível, né? A gente tem que trabalhar nessas questões da outorga, a gente não pode manejar, fazer gestão hídrica no país como se vivesse num período eterno de seca, isso não é verdade. A gente tem que trabalhar nisso, precisamos de energia. Eu acho que a gente trabalhar nessas duas coisas, nós temos tudo para avançar e avançar de forma rápida para melhorar a vida das pessoas. Agora isso, a gente tem que sentar na mesa e decidir com que velocidade a gente quer avançar. O software que está disponível aí é um primeiro passo nesse sentido. Evoluindo a cada dia, né, Lineu? Isso é com calma, mas fazendo algo bem feito, né? Você comentou, Lineu, que o aplicativo ele se baseia em informações de clima e solo. Como que o produtor faz para estar passando essas informações para o aplicativo, né? E se ele não souber exatamente as características daquele solo, como que ele mune o aplicativo, o software de informação? Essa é uma boa pergunta, que você colocou. Então nós temos que dividir isso, para não criar confusão para o seu ouvinte, né, que são várias pessoas. Então, o software ele depende da planta, a atriz, o ator principal do negócio é a planta, né? Então tem que ter informação da planta, do solo e do clima. O que nós fizemos nesse projeto, a princípio, foi criar todas as condições de tal forma que o projeto pudesse caminhar e entregar para o produtor a melhor solução que existe hoje disponível na ciência e no mercado. Nós fizemos tudo, nós fizemos toda a coleta de solos, nós instalamos as estações climatológicas para que ele pudesse ter acesso. Isso foi um caso específico. Para os próximos casos, então, o ideal é que todo produtor, ele tenha uma amostragem do seu solo para conhecer as características físicas do solo. É claro, se ele não conhece, ele pode usar dados de tabela, pode usar funções que a gente chama funções de perotransferência para fazer essas estimativas de forma mais simples, mas tem estratégias aí disponíveis e que o produtor tem que usar, ele tem que entrar com esse dado. Então, ele vai ter que buscar de alguma forma esse dado para cadastrar. O dado do clima, hoje ele é um pouco mais fácil, mas ele é mais incerto. Se você não tem uma estação próxima da sua casa, você pode buscar algum dado de uma estação mais distante, principalmente se for a evapotranspiração. Mas em relação à chuva, eu diria que todo produtor tem que ter um pluviógrafo ou pluviômetro na sua casa, na sua propriedade, para medir chuva, porque chuva é muito variável. E a chuva é um componente fundamental do balanço de água do solo. Por exemplo, no seu vizinho está chovendo e aqui na sua casa não chove. Isso muda completamente. De repente, você está vendo o seu vizinho irrigando e você vai irrigar achando que tem que irrigar, mas não tem, porque choveu na sua propriedade. Então, chuva tem que ser medida e tem que ser medida localmente. Evapotranspiração, a gente pode fazer esse melhor utilizando dados mais distantes. Mas, respondendo a sua pergunta, esse dado tem que entrar de alguma forma. Ele entra de uma forma mais incerta, né, pegando os dados de tabela ou pegando dados mais distantes, ou faz-se um trabalho para se ter esses dados e com maior precisão. Quanto mais eficiente for essa coleta de dados e essas informações forem para o software, mais eficiente será esse controle, né, Lineu? Melhor vai ser o uso da ferramenta. É isso mesmo, né? Exatamente. O software, então, ele traz primeiro ele traz uma comodidade para o produtor, né? Isso é uma coisa importante. O tempo do produtor no campo ele é precioso. O nosso tempo é precioso. A coisa mais preciosa que a gente tem é tempo, né?
Você imagina tomando o seu café, aí você olha para o seu celular e fala, está no momento de ligar. Hoje, como o produtor faz, né, nessa região? Ele tem que ir ao campo, como ele não tem ferramenta nenhuma, ele toma uma decisão no eu acho. O eu acho é muito incerto. Esse eu acho depois ele impacta nas questões ambientais. Esse eu acho ele vai impactar no custo de produção e vai impactar no rendimento, na profitabilidade, no que ele ganha de retorno aí no seu negócio. Então, quanto mais se reduzir o eu acho, quanto mais se reduzir essa incerteza, melhor. Melhor no sentido ambiental e no sentido econômico. Para você melhorar a sua condição de vida, você tem que melhorar reduzir o seu custo e aumentar o que você está ganhando. Com isso você consegue aí, dar uma condição melhor para sua família. Isso que a gente faz com o software, ele te permite fazer isso, ele te dá essa comodidade, te dá mais certeza, ele começa a armazenar informação, você começa a ter memória. A nossa memória é muito curta. Se eu te perguntar o que você fez no ano passado, talvez você saiba, mas se eu te perguntar 5 anos atrás, vai ser um achismo. Então, isso cria um banco de dados, começa a ter história da sua propriedade. Então, isso é um ganha-ganha de diversas formas. Mas essas tecnologias novas, eu diria, todas elas precisam de conexão. Conectividade, hoje, ela é como saber ter um livro, saber ler, saber escrever. Tem que ter. De fato, viu, Lineu? Ó, tô aqui, ó, em São Gotardo, conversando com você direto dos Estados Unidos, meu caro. Isso só é possível pela conectividade, né? Então é algo que parece ser simples, mas faz muita diferença. E claro, na agricultura nem se fala, né, Lineu? Exatamente. Ô, Lineu, é fato que a água, a gente não precisa nem discutir o quão importante é a água nessas propriedades rurais, sendo independente do tamanho, né? Se é na pequena propriedade ou na grande, a água é um dos bens mais preciosos que esse produtor tem. E é fato que o aplicativo ele vem como uma força a mais para melhorar o uso dessa água e tornar tudo mais eficiente. E baseado nessa experiência que você teve, principalmente nos assentamentos, você pode contar para a gente aí outras boas práticas que você enxergou e que você ensina para o pessoal para melhorar um pouco esse uso da água, para deixar ele mais eficiente? No uso da água, se eu vou pensar na água, você tem que pensar no ciclo hidrológico, né? A água ela está circulando aí, sem, sem querer não ser muito técnico, mas às vezes tem que trazer um pouco dessa parte técnica, né? Então a água ela fica circulando, muitas vezes as pessoas falam, a água está acabando no mundo, ela não está acabando. Tem onde a gente sabe hoje, a ciência ela é dinâmica, pode ser que amanhã descubra um buraco aí, a água tem que ir embora, não está. A água está circulando, buscando equilibrar o tempo todo. Então, tem anos que chove mais, anos que chove menos, tem anos que ela fica mais armazenada numa determinada camada na atmosfera, demora mais a chover, mas está aí. Então, mas dentro de tudo isso, né, quando a gente pensa dentro da irrigação, nós temos que melhorar a eficiência, utilizando esse software, utilizando equipamento, tendo projetos bons, melhorando a eficiência, né? Porque com isso a gente vai em direção à segurança hídrica, né? Porque a água tem que ser de muitos usuários, a água é importante para todo mundo, né? Para a indústria, para o consumo humano, consumo de alimentação animal. Então, a água ela é fundamental, ela é a base de uma sociedade. O segundo pilar dessa base chama alimentação. Então, a água, aqui nos Estados Unidos, o uso prioritário da água é humano e o segundo uso é a agricultura. Aqui onde eu estou no estado, né, Nebraska. Pode ser que mude, aqui nos Estados Unidos, cada estado é um estado. No Brasil é o uso humano dessa alimentação animal e depois os outros usos são todos iguais. E acaba um uso sobrepondo o outro, né? Então, alimento ele é fundamental, né? Então, a gente tem toda essa tecnologia hoje disponível. Mas uma coisa é que passa muitas vezes desapercebido. Caixa d'água nossa é o sol. Então, se você quer ter água nesse período que nós estamos entrando agora no Cerrado, começando maio até setembro, quanto melhor o seu trabalho de ação do solo, melhor, porque a água infiltra. Isso é uma das fases do ciclo lógico. A água infiltra e vai recarregar o seu solo, o seu aquífero. E quando ela recarrega, essa água depois vai estar disponibilizada na época da seca. É por isso que geralmente os nossos rios no Cerrado eles não secam.
né? Lógico, um ou outro caso, né? Mas no geral eles não secam, nós temos solos profundos, a nossa caixa d'água ela é significativa, então ela é suficiente para fornecer água durante o período da seca. A pior coisa que tem para a água chama-se impermeabilização, ou seja, cidade. Você construir uma cidade é a pior coisa que tem para a água, porque ela não infiltra. A água bate, escorre e sai rápido do sistema. E fica indisponível. Então, se parar para pensar, agora nós temos várias alternativas. E agora, se entrando, eu estou escrevendo uma série de artigos lá no LinkedIn, a única mídia que eu tenho, o LinkedIn, fala um pouco sobre isso. Mas nós estamos chegando no momento que mais de 80% da nossa água já passou. E nós não usamos. Foi embora. Não está mais disponível. Agora vamos ter mais ou menos 20% da água para utilizar e é nesse momento que a gente mais precisa dela. É por isso que nós temos que desenvolver políticas de gestão de recursos hídricos. E entre elas está aí construção de barragens e outras tecnologias que a gente pode utilizar. Mas conservação do solo, com certeza, é uma dessas práticas, pode chamar de tecnologias, fundamental se você quer pensar em conservação, em sustentabilidade ou segurança hídrica. Lineu, fantástico esse bate-papo. Eu te agradeço demais por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Eu tenho certeza, tenho convicção que não só essa ferramenta, mas esses estudos que estão sendo feitos vão ajudar não somente o pequeno, né? Mas como você falou, todo tipo de produtor, seja o médio e seja o grande. Te agradeço demais pela disponibilidade, pelo tempo, por essa conversa. Você tem algum recadinho aí para o pessoal, antes da gente encerrar? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar falando, levando um pouco do conhecimento que a gente tem, formação técnica, né, qualificada. Hoje a gente vive num mundo com muitos achismos, fake news, um diz uma coisa, outra, então a gente tem que pensar, falar o que é certo, melhorar o que está errado, né? Uma coisa assim, falando isso do que é certo, o que é errado, né? A gente tem um tema hoje sensível, as mudanças climáticas, a gente sabe algumas coisas, né? Quando a gente olha o Cerrado, que é a região que eu olho mais, né? Os dados têm indicado que a chuva vai ficar mais concentrada. Não é que vai chover menos, mas ela vai ficar mais concentrada. Ou seja, as chuvas vão ficar mais fortes, dizendo assim, né? Mais intensas. Isso para a produção de alimento é ruim. Por quê? Porque o alimento é como a gente, né? A planta ela precisa de água dia sim, a cada 3 dias de novo. Ela quer doses pequenas, não muitas doses. E quando você concentra num período, boa parte dessa água vai embora. E muitas vezes com erosão, causando erosão. Então, nesse cenário, a irrigação passa a ser mais importante, ela passa a ser crucial. Ela vem reduzir a incerteza do clima, ela vem diminuir a ansiedade do produtor, esperando todo dia que venha uma chuva. E se a irrigação aumenta, a gente vai ter que usar tecnologia para usar essa água melhor. E aí, tem várias, né? Nós acabamos de conversar sobre esse software que está disponível, né? E espero que ele ajude, e o mais importante, que contribua para melhorar a vida das pessoas, trazer desenvolvimento regional, que isso é o melhor. Você vê um país como o nosso, onde a gente possa ter uma classe média forte, né? Que o nosso campo, que a gente faz bem, a nossa agricultura, possa ser sustentável, e que o produtor ele possa ter estabilidade na sua produção. E para ter essa estabilidade da produção, cada vez mais a irrigação vai ser uma tecnologia fundamental. Então, obrigado pelo convite, é um prazer, sempre que precisarem, e a gente achar uma agenda comum, pode contar comigo. Gratidão, pode ter certeza que em breve nós vamos retomar esse bate-papo, viu, Lineu? Muito obrigado. E para você que nos acompanhou até aqui, obrigado pela sua audiência. Se você quiser saber mais um pouquinho sobre esse projeto, você pode acessar embrapa.br/cerrados. E continue ligado nos canais do 100% Agro, porque se é agro, a gente comunica.
O Grupo Lisboa é especialista em soluções de tecnologia para o agronegócio. Com uso de inteligência artificial e monitoramento com uso de satélites e tecnologia de ponta, otimizamos processos, reduzimos custo nas lavouras e potencializamos a tomada de decisão no campo. Eficiência, precisão e inovação a serviço da produtividade rural.